Claque. Aê, aê, chegou, não foi? Muito bem, estamos de volta, estamos aqui no Estatuto, junto com você. Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, policial militar do estado da Bahia, bem-vindo a Salvador, bem-vindo ao estado da alegria, o meu estado, o estado que eu amo de paixão. Muito bem, estamos na parte 5, iniciando aí o final, né, dando iniciozinho ao final do nosso curso, do nosso estatuto. Calma, ainda não acabou. Nós temos ainda o bloco, não é, de questões, vamos ter um bloco de questões. Não é bloco de carnaval, Luzinha, não. Bem que eu queria um bloco de questões, não é? Mas, ó, 2018 a gente vai estar lá, não, ó, cerveja com Ivetinha lá, né, brincando, né, na paz do nosso Senhor. Muito bem, hoje nós estamos aqui na parte 5, nós vamos iniciar o direito de petição. Petição vem de pedir, petição vem de pedido, não é? Você exerce o seu direito de petição para exatamente requerer, né, para você representar, para você pedir uma reconsideração, recorrer. Esse direito de petição deve ser sempre exercido por escrito, porque de boca só ano que vem, em 2018, no Cerveja e Cia, comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Aqui não, aqui o direito de petição é um direito escrito, estamos diante de uma formalidade, de uma solenidade. Direito de petição, o direito de requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer, dirigindo o seu pedido a uma autoridade competente e deve ser sempre por escrito. Para que você exerça esse direito de petição, para que você possa requerer, para que você possa recorrer, lhe é garantido vistas do processo, do documento, na sua repartição. Caso você deseje obter uma cópia, você paga para isso o ressarcimento das respectivas despesas. Então, para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento na repartição e cópia, esta última, mediante ressarcimento das respectivas despesas. Você quer o quê? Ter vista do processo, do documento, tirar uma cópia lá na repartição e não pagar para isso? Vai sim, você vai pagar, porque você vai obter aí uma cópia e só meu pai que disse para mim, não, Lu, Deus deu de graça. Deus nos dá vida, amor, tudo de graça. O resto a gente também tem que fazer por onde. Então, se você quer obter uma cópia, você vai ter que pagar para isso, tá certo? Ok, até aqui? Então, direito de petição, direito de requerer, de recorrer, não é? De apresentar reconsideração, né? Sempre escrita, não é? O direito de petição, pedido, fazer uma petição, um pedido, não é? Nós sabemos do direito constitucional que nós não vamos pagar taxas para requerer, né, para peticionar aos órgãos públicos para defesa de direitos. Sabemos lá do artigo 5º da nossa Constituição. Lu, mas eu exerci meu direito de petição e a autoridade permaneceu inerte e omissa. O quê? A autoridade, ela não se pronunciou. Sério isso? Sério. Ô, meu querido, minha querida, então nesse caso, acredito, não é, que se por acaso se passar mais de 30 dias, meu amigo, aí o seu pedido, né, será considerado indeferido. É mesmo, Luzinha? É. Se não houver pronunciamento da autoridade competente no prazo de 30 dias, então considerar-se-á indeferido o seu pedido. Indeferido o seu pedido. Muito bem, Luciana, mas é o seguinte, eu entrei com uma petição, dei início a um processo administrativo, sei lá, eu estou pedindo uma indenização. Tá bom, beleza. E a autoridade se pronunciou. Ah, foi, que ótimo. E aí ela decidiu o quê?
Lu, ela indeferiu o meu pedido. Sério? Sério, Lu, ela indeferiu. Olha, se ela indeferiu o pedido, se a autoridade, você entra com processo administrativo, né? Você está requerendo aí, né, uma indenização, um adicional, enfim, e o seu pedido foi indeferido, então você tem, né, um expediente. Você pode entrar com um pedido de reconsideração. O lance da reconsideração é o seguinte: você só pode entrar com um pedido de reconsideração uma única vez. E para a primeira autoridade que primeiro despachou, que primeiro decidiu. Como assim? Não entendi, Lu, me explica melhor. A reconsideração só pode ser pedida uma vez e será endereçada para a autoridade que primeiro decidiu no processo. Certo? Pode ser renovado o pedido de reconsideração? Não. Não pode ser renovado o pedido de reconsideração. Como assim não pode ser renovado? A lei, o estatuto determina que a reconsideração só pode ser feita uma vez. Vamos ver isso aqui? Vamos ver o que aqui nos explica o quadro? Olha só, vamos ver se aqui tem alguma coisa. Qual o prazo para apresentar pedido de reconsideração ou interpor recurso da decisão? 30 dias. 30 dias, pois preclui em 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, né, pelo policial militar interessado do ato, a decisão ou omissão para apresentar pedido de reconsideração ou interpor recurso. Então, você tomou ciência da decisão, você tomou ciência daquilo que foi decidido pela autoridade, então você tem 30 dias para entrar com a sua reconsideração. A reconsideração, não é, vai ser encaminhada para a autoridade que primeiro decidiu no processo. O pedido de reconsideração é dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão. Primeira decisão. Então, da decisão, você pode ou apresentar recurso ou pedir reconsideração. A reconsideração só pode ser feita uma vez. O pedido de reconsideração pode ser renovado? Não. Ele não pode ser renovado. E mais, a reconsideração deve ser apresentada em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial ou do efetivo conhecimento pelo interessado quanto a ato relacionado com a lista de composição para o acesso à promoção. Então, neste caso, o prazo é de 15 dias a contar do recebimento da comunicação oficial ou do efetivo conhecimento pelo interessado quanto a ato relacionado, não é, à lista de composição para o acesso. Muito bem, entendi isso até aqui. Reconsideração não pode ser renovada uma única vez. Ela é endereçada à autoridade que primeiro decidiu no processo. Beleza? Beleza, entendi, Luciana. Agora, existe efeito. Eu estudei lá, Lu, o ato administrativo, o efeito ex nunc. Foi. Aquele que retroage, aquele que não retroage. Ah, você estudou? Estudei com meu professor, minha professora de Direito Administrativo. Ah, que ótimo. Muito bem. Os efeitos da decisão retroagem à data do ato impugnado? Se eu entrei, né, com pedido de reconsideração e assim aconteceu essa reconsideração, essa decisão retroage ou não? Podem os efeitos da decisão retroagirem à data do ato impugnado? Sim. Em caso de deferimento do requerimento ou provimento do pedido de reconsideração, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Como assim? Eu tive uma decisão que não me foi favorável, eu fiz a reconsideração e a autoridade, Lu, modificou. Ai, que bom, sério, modificou. Ela reconsiderou aquela decisão que não me foi favorável, aquela decisão anterior que não me foi favorável. Então, neste caso, os efeitos dessa decisão irão retroagir, sim, a data do ato que foi impugnado. Beleza? Tranquilo até aqui? Muito bem.
Agora, Luciana, me diga uma coisa. Cabe recurso no momento, na hipótese de indeferimento ou de não apreciação da reconsideração? Como assim? Não entendi. Lu, assim, ó, eu tive uma decisão que não me foi favorável, eu entrei com a reconsideração, mas a reconsideração não foi devidamente vista, devidamente analisada. Eu posso recorrer? Ah, claro que sim. Caso, não é, a autoridade indefira aí, ou não aprecie o seu pedido de reconsideração, ela indeferiu a reconsideração, ela não reconsiderou, ou ela nem mesmo apreciou a reconsideração, então agora o expediente que você tem é o recurso. Caberá recurso nas hipóteses de indeferimento ou não apreciação do pedido de reconsideração, sendo competente para apreciar o recurso a autoridade hierarquicamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. Expedido o ato ou proferido a decisão. Ah, bacana, Luzinha. Eu entendi. Então, quer dizer que se por acaso a minha reconsideração não for apreciada ou simplesmente ela indeferir a minha reconsideração, ela não reconsiderar a decisão que não me é favorável, eu posso entrar com recurso? Claro. E quem vai decidir esse recurso? A autoridade imediatamente superior àquela que proferiu aquela decisão, a primeira decisão. Tá certo até aqui? Muito bem. Mas eu estou perdendo prazo, Lu. Eu estou perdendo prazo. É mesmo? Estou perdendo prazo. No prazo de 30 dias do seu encaminhamento pelo policial militar interessado, o recurso não seja examinado pela autoridade competente, então, da mesma forma, entende-se por indeferido. Se no prazo de 30 dias do encaminhamento, a autoridade ela simplesmente não examinou o recurso, então a gente vai entender que ele foi o quê? Indeferido. Agora, se por acaso a autoridade superior reconhecer o recurso, acolher as minhas razões e modificar a decisão inicial que me foi desfavorável, o que é que acontece? Acontece que os efeitos serão retroativos. Lógico, então são ex tunc, exato, ex tunc. Caso haja acolhimento do recurso, os efeitos são ex tunc ou ex nunc? São ex tunc, porque acolhido o recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Eu recorri e, graças a Deus, eles modificaram a decisão. Se eles modificaram a decisão, então, obviamente, que o efeito é ex tunc. Lu, recurso, né? O recurso, ele vem da teoria do processo, né? A gente está no estatuto, mas vou falar bem rápido sobre o processo. Toda vez que você tem uma decisão que não lhe é favorável, nasce para você o direito, não é, de recorrer, de simplesmente pedir a uma autoridade mais experiente, a autoridade superior, né, que reveja essa decisão. Geralmente não, em regra, o recurso tem dois efeitos: o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo, em regra, é efeito geral de todo e qualquer recurso. Como assim, Luciana? O recurso devolve o processo, não é? Encaminha o processo a uma autoridade superior para revê-lo. É o chamado efeito devolutivo. O efeito suspensivo, nem todos os recursos possuem. O efeito suspensivo, ele suspende a execução da decisão, que não me é favorável, não é, até a decisão final do recurso. Então, ele suspende a execução do julgado. Entende o que eu estou falando? Muito bem. Então, recursos têm efeitos devolutivos sempre, de devolver a autoridade superior, né,
a revisão daquela decisão anterior, que não me foi favorável, então eu devolvo o processo, né? E o suspensivo, que suspende a execução da decisão. Muito bem. Mas aqui eu estou diante de um processo administrativo, Lu. E no processo administrativo, o recurso tem ou não efeito suspensivo? Olha, com relação ao efeito suspensivo, a autoridade competente poderá sim dar efeito suspensivo a esse recurso. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, ou seja, suspender a execução da decisão até a decisão final do recurso, tá? Desde que a autoridade competente assim entenda e despache isso, né, de forma fundamentada. Muito bem, eu entendi, isso aqui está tranquilo para mim, eu estou conseguindo entender. Muito bem, agora eu quero saber o seguinte, o que é que você quer saber? Lu, eu quero saber o seguinte, há algum prazo, existe algum prazo de prescrição em relação ao direito de recorrer? Entendi a sua pergunta. Você quer saber o seguinte, você tem um certo direito, você está, né, um direito que ele foi aí, digamos assim, preterido, e você quer exercer o direito de petição, você quer que uma autoridade assim decida se você tem direito ou não àquela indenização, se você tem direito ou não àquela gratificação, se você tem direito ou não àquela promoção. Sim, é isso que você quer saber? Sim. E eu quero saber assim, tem um prazo prescricional, eu perco a possibilidade de entrar com esse, né, com essa ação, com esse pedido, não é, para que se tenha aí efetivado um certo direito que eu acho que eu supostamente tenho. Meu querido, non dormientibus succurrit jus. O direito não socorre aos que dormem, não é? A prescrição, ela se opera com o passar do tempo. Você entrou no trem e eu na estação vendo o céu fugir. Você permaneceu omisso. Você ficou na estação e o trem passou. Você perdeu o tempo, tá certo? Isso é prescrição. Prescrição ocorre com o passar do tempo. Tem sim, tem prazo prescricional sim. A Lu, 5 anos, 5 anos. Aqui nós temos, ó, o direito de requerer prescreve em 5 anos, 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de inatividade ou que afetem interesse patrimonial. A Lu, se você teve aí, não é? Se você está sofrendo aí uma ação que está impactando diretamente em seu patrimônio, não é? Resultante da relação funcional, você tem 5 anos a partir do conhecimento disso, para que você entre com o direito de petição. Você realize, você intente uma ação para ver esse seu direito devidamente o quê? Devidamente assegurado. Devidamente assegurado. E 120 dias nos demais casos. Muito bem. Esse prazo de prescrição, Lu, esse prazo de prescrição é contado a partir do quê? Amigo, sempre da data da publicação do ato que você está impugnando ou a partir do momento em que você tomar conhecimento, não é? A ciência dele, quando esse ato devidamente não for o quê? Publicado. Então, o prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da ciência pelo policial militar, quando este ato não for devidamente publicado. Lembrando que em nome, né, do entendimento do STF, daquilo que você também estudou em direito administrativo, quando você estudou as formas de extinção do ato administrativo, lembrando que a administração pública pode a qualquer momento, deve a qualquer momento, rever seus atos, não é, quando derivados de vício de ilegalidade, portanto, anulando-os, tá certo? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Então, nós falamos do nosso direito de petição. Muito bem, Lu, com relação aos direitos políticos, do que é que eu posso aqui falar? O que é que eu tenho para entender? O que é que eu posso entender sobre os direitos políticos? Bem, preste atenção. Com relação aos direitos políticos, nós temos algumas coisas a pontuar.
Primeiro, que os direitos políticos, né, do policial militar, enquanto, né, esteja na ativa, em relação aos direitos políticos, o policial militar que está na ativa não pode estar filiado a partido político. Ah, é? É sim. Você não pode estar filiado a partido político. Você estudou direitos políticos na Constituição? O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios a partir dos 18 anos, facultativos para os analfabetos. Os maiores de 16, menores de 18, os acima de 70. Lembra? Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos, né? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, não é? Os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis, não é isso? Nós vimos tudo isso lá em direito constitucional. Então, nós vimos lá também em direito constitucional que enquanto um policial militar enquanto você seja um policial da ativa, você, a princípio, está proibido de estar filiado a partido político. Enquanto em atividade, os policiais militares não podem estar filiados a partidos políticos. Mas, eventualmente, você pode sim se candidatar a um cargo eletivo. Você pode sim se candidatar a um cargo eletivo. Você pode se candidatar a um cargo eletivo. Bom, quais são as regras, né, para a elegibilidade de um policial militar? Bom, você também já conhece lá do direito constitucional, não é? Os policiais militares são alistáveis como eleitores e elegíveis. Agora, se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, os policiais militares que são alistáveis como eleitores e são elegíveis, eles, se contarem com menos de 10 anos de serviço e assim desejem, né, estar aí se candidatando, né, a um cargo eleitoral, a um cargo eletivo, melhor dizendo, ele vai passar simplesmente, ele deverá, aliás, afastar-se do organismo, afastar-se da atividade policial militar. Porém, se contar com mais de 10 anos, a Constituição nos ensina que ele será agregado e passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Mas no Estatuto não tem só isso, não é só isso. Contando com mais de 10 anos de serviço, não é? Será, ao se candidatar ao cargo eletivo, não? Se contar com mais de 10 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, 3 meses antes da data limite da realização da convenção partidária, agregado. Então, olha aqui, a agregação, ela acontece 3 meses